Com alegria, com a graça de Deus, em mais um dia nós aqui nos encontramos com muita fé para as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus. Por que o Padre Pedro, alguém perguntou, invoca sempre o Menino Deus? Para lembrarmos que nós também um dia fomos crianças, e o Cristo também disse, se não vos tornardes como crianças, na simplicidade e na humildade, não entrareis um dia no reino dos céus. A criança sempre é simples, a criança é espontânea. E quanta gente, infelizmente, muito orgulhosa, muito autossuficiente, só porque teve a graça de estudar um pouco mais, só porque teve a graça de se enriquecer um pouco mais, ou enriquecer muito, foi uma graça que Deus lhe deu. Seja agradecido para Deus e não se fechar no seu orgulho, na sua autossuficiência. Vocês sabem, eu também sei, quantas às vezes somente porque Deus lhe deu a graça de ter uma inteligência de melhor administração, uma inteligência para poder compreender melhor as matérias que as professoras e professores muito delicados e dedicados, porque se prepararam bem nas suas aulas, e acontece. Aí você às vezes fica meio orgulhoso. Você não poderia, talvez, imagina se você tivesse nascido sem as capacidades intelectuais. Então, agradeça a Deus. Eu, aliás, uma coisa, eu sigo sempre aquilo que dizia um grande intelectual, veja só, um grande filósofo, viveu 2000 anos antes de Cristo. E o que ele disse? Deixou escrito, a virtude que por certo é mais agradável a Deus, qual é? A virtude da gratidão. Eu sei, por exemplo, a gente por aí muito orgulhosa, não sabe agradecer nem a Deus. Agora, quando estão numa situação de enfermidade própria, ou enfermidade de um ente querido, ou num desastre, como já tem acontecido, quantas vezes a pessoa desastrou, um caminhoneiro, por exemplo, como eu sei mais de um caso, se precipitou lá no abismo, e agora está lá trancado no meio das ferragens do caminhão, e ali, quem que vai chegar lá? Quem é que sabe que ele está lá? Eu sei de alguns casos, olha, a pessoa, e às vezes pessoas boas, que rezavam sempre, mas também uma pessoa me contou, Padre Pedro, não era nada de Deus. Agora eu lá sozinho, e o sangue se esvaindo. Agora, quem vai me salvar? Com saudades da esposa, dos 2 filhinhos e dos meus amigos, com saudade dos meus pais. E passaram-se horas e horas, ainda bem que o sangue ia saindo pouco a pouco. Até que perceberam que eu não cheguei com o caminhão onde devia chegar e começaram a investigar, até que com a graça de Deus, e talvez por causa da oração dele, Deus não abandona os seus filhos, apesar dos filhos, muitas vezes, abandonaram a Deus. Isso aqui eu não tinha preparado, não tinha pensado, mas o Espírito Santo me iluminou para que eu falasse um pouco. Jogue o orgulho na sarjeta e que a água leve embora o seu orgulho. O orgulho não leva a nada. Quando eu sei, porque atendi muitos milhares de pessoas,
nos diversos hospitais, não só em Florianópolis, em outros hospitais também de outras cidades. Quantas vezes aquela pessoa, como um cara inteligentíssimo, formado em 2, 3 faculdades, riquíssimo, agora que deu um infarto fulminante, está lá, me lembro, 11h30 da noite. Ai, quando eu fui atendendo os enfermos e tal, quanta gente que somente não podia falar, só fazia assim. Eu fazia assim, que estava para partir desta vida. E esse senhor que veio de uma outra capital, quando eu cheguei perto dele, ele me deu um cagaço, como diz o gaúcho, um susto, e pegou. O senhor é padre, o senhor é padre, o senhor é padre. Ai, padre. Quase meia-noite ele dizia, eu sei que eu vou partir nessa madrugada para a eternidade. Eu tenho conhecimento da minha enfermidade. E pior de tudo, padre, eu tenho muita riqueza materialmente falando. Eu já falei isso aqui uma vez, porque esse caso me marcou muito. Primeiramente por causa do susto que eu levei. E depois ele estava lúcido ainda. Ele dizia, padre, como é que eu vou me apresentar diante de Deus com as mãos vazias? E pior de tudo, a minha filha, os meus 2 filhos, se brigando entre si, já quando eu estava um pouco enfermo, e agora então, com esse baque, eu sei que eu vou partir desta vida. Ah, pois é. Eu pensei que eu ia viver muitos anos. Não. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida é um sopro. Você já viu muitas vezes o coroinha ou a coroinha ou alguém que cuida ali da igreja, do altar, chega e com muita delicadeza apaga a vela. Pronto, apagou a vela. E se é noite, a escuridão está ali, se não tiver a luz acesa na igreja. Assim é a nossa vida. Aliás, falar em apagar a vela, quantas pessoas não sabem apagar a vela? A vela tem porção de cera ali, porque a missa em geral dura 1 hora, o domingo com a homilia, e há pessoas que chegam e dão um soprão, e o que acontece? Uma toalha toda respingada com cera, que não deveria acontecer. Coloque a mão atrás da vela e sopre com delicadeza, para não acontecer coisa pior. Nunca me esqueço quando numa igreja por ali, um coroinha, estavam mais crianças ali se preparando para a primeira Eucaristia, a catequese, o coroinha disse, agora eu vou apagar a vela. E as crianças, 8, 10 crianças, eu vou ver como é que se apaga a vela. E foram juntos, e ficaram ali perto da vela, olhando. E o coroinha não foi instruído, ele fez aquilo que eu falei antes, deu um soprão. O que aconteceu? Com 4 ou 5 crianças, havia mais, ainda bem. Quantas crianças saíram dali chorando, chorando. Por quê? Porque a cera respingou no rosto das crianças. Ainda bem que nenhuma criança foi atingida. Deus, e o menino Deus cuida de nós. E como cuida? Eu tenho experiência. Desde pequeno sempre estive nas mãos de Deus. Já aconteceu muita coisa na minha vida. Eu podia estar na eternidade muitos anos. Mas acho que Deus queria que eu me tornasse presbítero, sacerdote, e mesmo com a idade avançada, por certo, não sei, sem orgulho, mas eu acho que eu tenho procurado realizar o bem. E veja bem, então, quanto cuidado tem que ter mesmo na igreja ao apagar a vela. Bem, mas eu estava dizendo, com as bênçãos do menino Deus,
com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos de Cristo ressuscitado. A todas e todos, telespectadoras e telespectadores, a mensagem de vida, otimismo e esperança. Estamos ainda na Quaresma, mas especialmente na Semana Santa. Semana Santa na qual acontecem os grandes mistérios, os mistérios mais importantes, os mistérios centrais da nossa fé. Quinta, sexta e sábado e domingo, dia da ressurreição do Cristo Jesus, onde ele falou muitas vezes quando ensinava a doutrina. Passarei por todos esses sofrimentos, inclusive pela coroação de espinhos, pela flagelação, pelos açoites, pela crucifixão. A cruz, ele, Cristo, suspenso ao meio-dia para inclinar a cabeça, nos diz a palavra de Deus, e expirou. Antes falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se todos nós, quando estamos para sair desta vida, se estivermos conscientes que também saibamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Aliás, todos os dias nós deveríamos entregar a nossa vida, porque nós somos pequeninas e frágeis criaturas. E Cristo, então, pelas 3 horas da tarde, parte desta vida para outra. Por isso, na Sexta-feira Santa, é o único dia durante o ano que não é celebrada a Santa Missa. Mas, pela manhã de sexta-feira, ainda muitas pessoas aproveitam a oportunidade que não tiveram tempo para se confessar, para receber o sacramento da reconciliação com Deus e com os seres humanos. Se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, em São João, está muito claro o que é que diz Cristo Jesus. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. É o próprio Cristo Jesus que no capítulo 20, versículos 22 e seguintes, recebei o Espírito das luzes do Espírito Santo. E em seguida Cristo disse: confessai os vossos pecados, e os pecados ser-lhes-ão perdoados. Aproveite sexta-feira de manhã ainda. Na catedral eu sei que haverá mais sacerdotes. Quando eu trabalhei na catedral, sempre procurava ter diversos sacerdotes. Mas hoje foram criadas muitas paróquias na ilha e mesmo no continente. Então, os padres procuram atender com antecedência as confissões. Mas, na catedral, ainda nessa Sexta-feira Santa, haverá alguns sacerdotes. Me convidaram também, mas eu tenho confissões também na minha paróquia, a paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, que fica no município de Florianópolis. E então, às 3 horas da tarde, tem a solene ação litúrgica. Por que 3 horas da tarde? Porque foi o momento em que Cristo Jesus partiu desta vida para a eternidade. Mas o que ele veio dizendo sempre nas suas homilias, nas suas pregações, nos seus ensinamentos? Passarei por todos os sofrimentos, inclusive a morte no alto da cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, eu retomarei a vida, eu ficarei vivo novamente. Sexta-feira faleceu pelas 3 horas, ao entardecer
José de Arimateia pediu ao governador, retirou o corpo de Cristo da cruz, o cadáver, enterraram ali Nicodemos juntos, sem dúvida, Nossa Senhora e apóstolos também. Sexta-feira, primeiro dia, sábado, o dia todo, domingo de madrugada, ele comprovou e provou que é o Filho de Deus. Não existe nenhum caso no mundo, desde a existência do ser humano, ou dos seres humanos, que alguém tivesse ressuscitado, ficado vivo com o seu poder. Mas ele, Filho de Deus, comprovando que é o Filho de Deus, ressuscitou. Bem, mas então nós falaremos um pouco sobre quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã, em todas as catedrais do mundo, o Papa em Roma, os cardeais, os bispos e os arcebispos, cada um na sua catedral, estarão presidindo a Santa Missa, chamada Santa Missa do Crisma, e todos os sacerdotes que puderem, bem como os diáconos permanentes e também as pessoas devotas que tiverem tempo, estão convidadas para participar da Santa Missa, aqui na Catedral de Florianópolis, às 9 horas. É a Missa do Santo Crisma, onde serão abençoados e consagrados os santos óleos do batismo, da crisma ou da confirmação, da unção dos enfermos. Não é somente para os doentes, mas é um sacramento também para a saúde. Quantas pessoas que os sacerdotes ou bispos, ou mesmo os diáconos fazem a oração, ou às vezes até parentes, e a pessoa que foi desenganada por 3 médicos, como eu sei, porque eu trabalhei como capelão 19 anos, e atendendo milhares e milhares de doentes. Quantos médicos, pois é, padre, quem é o dono da vida é lá, é Ele. Apesar de nós julgarmos, e apesar de eu ter dito para o Senhor, Padre Pedro, esse ali, amanhã depois já está na eternidade. Eu errei completamente. Mas eu sou médico, mas eu não sei o futuro. Ao passo que ele, quantas pessoas desenganadas por médicos receberam a unção dos enfermos e retornaram para casa. Estou me lembrando agora de um caso que 3 médicos disseram para os parentes: nós somos obrigados a dizer para vocês não se assustem, mas o fulano, o máximo que pode viver é até amanhã. E qualquer padre, eu não faço milagres, eu sou instrumento nas mãos de Deus, como todo padre, todo bispo, como catequista ou diácono, nós estamos ali para fazer oração. E rezamos, mas colocamos a vida dessa pessoa nas mãos de Deus. Essa pessoa que estava, faz 14, 15 anos, está aí trabalhando, lutando, tal, né? Bem, mas então a quinta-feira de manhã, nenhum padre reza a missa na quinta-feira de manhã. Somente os bispos, o papa, os cardeais e arcebispos, nas catedrais, onde com a presença de todos os sacerdotes concelebrando. Agora à tarde, ou melhor, ao entardecer, todos os sacerdotes em qualquer parte do mundo, em qualquer igreja, em qualquer santuário, em qualquer catedral, estão celebrando a Santa Missa. E quem celebrou a única e a primeira vez que celebrou a Santa Missa? Quem? O sumo e eterno sacerdote Cristo Jesus, lá no cenáculo de Jerusalém. Eu tive a ocasião de estar lá com mais peregrinos
Isso há 2000 anos atrás, mais ou menos, Cristo Jesus celebrou a Santa Missa, onde na consagração, o que é que disse Cristo Jesus? Isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por que ele falou no meu sangue? Porque Moisés fez uma aliança, um pacto, uma união com Deus, lá no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas, 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e um pacto com o sangue dos animais. Agora, Cristo Jesus com o sangue divino, é o meu sangue que será derramado por vós, na sexta-feira de manhã, aliás, à tarde, já começando de manhã, perdendo sangue tudo na flagelação e na coroação de espinhos, e pregado na cruz até as 3 horas da tarde, nas tuas mãos entrego a Deus o meu espírito, no meu sangue. E o que é que Cristo Jesus, note bem, o que é que Cristo Jesus disse quando terminou a Santa Missa? Fazei isto em minha lembrança, em minha memória. Agora vocês compreenderam, muitos de vocês já ouviram, já leram e tal. Sempre no mundo inteiro, vejam bem, sempre no mundo inteiro vocês podem acompanhar pela TV a celebração da Santa Missa em qualquer país do mundo. A consagração sempre é a mesma. Por quê? Porque o Cristo Jesus disse, fazei isto em minha lembrança. Leiam, por exemplo, Mateus, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, todos, aliás, os 3 evangelistas, e depois a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 30, onde Cristo relata ali sobre a Sagrada Eucaristia. E Cristo disse, fazei isto que eu fiz em minha lembrança, em minha memória. Então veja bem, passaram 20 séculos, 2000 anos e pouco, desde que Cristo celebrou a primeira Santa Missa. E o que é que aconteceu? No mundo inteiro, muita gente que está em sintonia comigo, já participar de santas missas em outros estados, em outras cidades, bem como em outros países, sempre a mesma consagração. Isso comprova a grande unidade da Igreja de Cristo, seguindo as palavras de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus, pela transubstanciação, transformou em cada Santa Missa, transforma o pão e o vinho no precioso corpo e no precioso sangue de Cristo Jesus. Por isso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, onde a palavra de Cristo Jesus vem ao nosso encontro. É só você tomar, por exemplo, a Bíblia Sagrada, Coríntios, onde a palavra de Cristo vem bem clara, dizendo e prevenindo as pessoas que ninguém me receba indignamente, porque será réu do corpo e do sangue do Cristo Jesus. Repito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 30. Porque será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque está recebendo, se tiver em pecado, está recebendo a sua própria condenação. São palavras sérias de Cristo Jesus. Então poderão
devemos sempre cuidar, não nos aproximar do sacramento da Eucaristia com um pecado grave, por exemplo, ali, mas simplesmente com muita fé. Bem, mas então, quinta-feira à tarde, à noite, ao entardecer, cada paróquia estará celebrando os sacerdotes, e onde não há sacerdotes, os ministros, os diáconos ou ministros fazendo a celebração. E acontece sexta-feira santa no mundo inteiro. Devemos procurar viver mais em silêncio, em mais oração, e agradecer a morte redentora para a nossa salvação. O que é que eu já falei aqui? O que aconteceu com os nossos primeiros pais, que estavam na felicidade, estavam no céu, e simplesmente lá na alegria, tal, disseram, nós não vamos mais obedecer a Deus. Para quê? Nós também somos bonitos, nós também somos inteligentes. Não, nós também queremos ser Deus. E o que é que Deus fez? Abra a Bíblia, capítulo 3, versículo 19, ou agora aqui, ou se não, em casa, hoje ou amanhã, mas eu vou ler aqui para você e para todos os telespectadoras e telespectadores. Deus se apresentou para os nossos primeiros pais e, antes de expulsá-los da alegria, da felicidade do céu, o que é que Deus disse? Vejam, capítulo 3, versículo 19. Doravante, diz Cristo Jesus, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde surgistes, e onde foste tirado, porque és pó, em pó te has de tornar. Procuremos na sexta-feira nos recolher um pouco, ler a palavra de Deus. Eu, por exemplo, aconselhei já muitas pessoas, tome um dos capítulos, ou São Mateus, ou São Marcos, ou São Lucas, ou São João, leia devagarzinho, meditando um pouco, os 3 últimos capítulos de um evangelista, para você acompanhar mais de perto o sofrimento de Cristo Jesus. E sabe, então, de modo geral, as igrejas permanecem fechadas, reverenciando a morte de Cristo Jesus. Para sábado à noite, vigília da ressurreição, a igreja celebra já sábado à noite, a vigília pascal, com a ressurreição de Cristo, e domingo, igualmente, a ressurreição. Quero, neste momento, saudar a todas e todos os telespectadores, almejando a todos que vivamos sempre com o espírito voltado para o alto, para o transcendente, para aquilo que é espiritual, e nós seremos muito mais felizes seguindo a mensagem de Cristo Jesus. Estaremos ressuscitados para recebermos um dia a recompensa, a eternidade. Então, a todas e todos que procuremos lutar, nos esforçar, lembremos-nos também que sexta-feira é dia de jejum e de sacrifício. Faça um pequeno sacrifício por amor ao Cristo. Una-se às pessoas pobres que não têm um pedaço de carne, muitas vezes, que passam um jejum a vida toda. E, nesse sentido, vamos também nos despedindo, almejando um feliz, maravilhoso e santo dia da Páscoa do Cristo ressuscitado, e procure ressuscitar igualmente com o Cristo Jesus, vivendo na amizade, na graça de Deus. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa do Cristo ressuscitado. Nossa prece pelos enfermos, igualmente
com a benção em favor dos enfermos e da água. Assim, desculpe nós, me esquecendo da água, e agradeça a nossa grande técnica Elisângela, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita fé, tome esta água, e quando já me disseram, Padre, eu recebi graça especial, bebendo com fé esta água. Saúde.